10 estruturas icônicas que quase não foram construídas. Aqui também é cultura. Meu nome é Alexandre Daniel, aqui do canal Alexandre Daniel. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado, minha audiência. Obrigado mesmo. E hoje eu vou mostrar 10 estruturas icônicas que são muito famosas em todo o mundo, que quase não foram construídas. Você vai saber aqui nesse canal 10 obras que quase não foram construídas. Muito obrigado pela sua visualização, obrigado pela sua audiência. Vamos já começar em décimo lugar? Décimo lugar, a Torre Eiffel em Paris, na França. A Torre Eiffel agora é símbolo de Paris. Um dos monumentos mais visitados do mundo, quase nunca foi realizada. Inicialmente projetado por Gustave Eiffel para a Exposição Mundial em 1889, a torre enfrentou intensa oposição de alguns dos artistas e intelectuais mais famosos da França. Uma petição pública denunciou a torre com uma adição monstruosa à cidade, alegando que ela arruinaria a beleza de Paris. Problemas financeiros também ameaçaram o projeto, já que a torre lutava para garantir os recursos para completar a estrutura. Mas ele seguiu em frente, a construção começou em 1887 e 2 anos depois a torre foi concluída a tempo para a feira. E a Torre Eiffel deveria ser uma estrutura temporária, com demolição prevista para 20 anos depois. Mas seu uso como torre de transmissão de rádio, somado ao status, garante até hoje a sobrevivência da Torre Eiffel. Imagine, a gente vai para Paris para ver o que? A Torre Eiffel, e queriam quase não construir a Torre Eiffel. Em nono lugar, essa eu acho que não é tão famosa, não sei se você conhece, mas é esse lugar aí, a Sydney Opera House, que fica em Sydney, na Austrália. É uma das obras únicas do mundo, né? Com a sua construção foi um processo muito longo e difícil. Em 1957, o arquiteto dinamarquês John Ørsted venceu um concurso internacional para projetar a casa de ópera numa visão futurista. O design do telhado curvado, semelhante a velas, era algo nunca tentado antes, e os engenheiros tiveram dificuldades em dar vida ao conceito. O orçamento inicial de 7 milhões do projeto fugiu do controle e superou os 100 milhões de dólares. Você tem noção? 100 milhões de dólares para construir nesse lugar. Caramba, 100 milhões de dólares. Para você ter uma ideia, os atrasos na construção duraram mais de uma década e a pressão política aumentou. Em 1966, o Hudson, o dinamarquês, ele renunciou ao projeto, desanimado pelas disputas, e ele foi concluído em 1973. O arquiteto nunca retornou à Austrália para ver o seu trabalho finalizado. Que pena, ele ficou desanimado, mas conseguiram construir o projeto dele. Bem, em oitavo lugar, é um lugar muito famoso que até teve disputas aí no começo dessa semana, no começo do mês aí, nesse mês de novembro aí, para quem já acompanhou as notícias internacionais. É a Casa Branca em Washington, porque a Casa Branca é um sinônimo de democracia americana e enfrentou vários desafios antes de se tornar a residência do presidente dos Estados Unidos. Ele foi projetado pelo arquiteto irlandês James Hobson no final do século XVIII. A construção da Casa Branca foi marcada por dificuldades financeiras, entregas lentas de materiais e escassez de mão de obra. Os Estados Unidos careciam dos recursos e da infraestrutura. E ainda ocorreu a Guerra de 1812, quando as tropas britânicas incendiaram a Casa Branca, quase destruindo. O edifício foi devastado e muitos se perguntaram se poderia ser restaurado. Mas o arquiteto irlandês voltou para supervisionar a reconstrução e a Casa Branca foi reconstruída e agora é uma das construções mais famosas do mundo. Quando a gente fala de Washington, política americana, a gente lembra do quê? Da Casa Branca. Ainda tinha uma série
como que é o nome da série? Best Wing, Os Bastidores do Poder, alguma coisa assim, que mostrava também um pouquinho da Casa Branca. House of Cards, também tem muitas séries que tem isso. Bem, agora outra construção muito famosa é essa que você está vendo, a Basílica de São Pedro, na cidade do Vaticano. Uma curiosidade sobre a Basílica de São Pedro: nenhuma igreja pode ser maior que a Basílica de São Pedro. Então, se eu for construir uma igreja, ela tem que ser menor que a Basílica de São Pedro. Mas por que ela quase não foi construída, Alexandre? É porque ela foi marcada por muitas controvérsias, atrasos e dificuldades financeiras. O Papa Júlio II, lá em 1506, ele quis reconstruir a Basílica com a intenção de criar uma igreja monumental que simbolizasse o poder da Igreja Católica. Mas o custo se tornou um ponto de discórdia. A venda de indulgências o que é a venda de indulgências? É uma prática que as pessoas pagavam para entrar no céu, né? Foi amplamente criticada e até provocou a reforma de Martim Lutero. Além disso, também teve desacordos entre arquitetos, mudanças de direção, e aí o Michelangelo, ele assumiu o projeto na década de 1540. E a Basílica foi concluída em 1626, há mais de 120 anos após o seu início, e como eu comentei, nenhuma igreja pode ser maior que a Basílica de São Pedro. Agora, em sexto lugar, esse eu nem conhecia, esse eu não conhecia que existia, é o edifício Chrysler, em Nova York, da arquitetura de Arco Deco, e foi o edifício mais alto do mundo por um breve momento. Agora o edifício mais alto do mundo é aquele Burj Khalifa, alguma coisa assim, lá do Dubai, né? O cara... os dubaianos, o Pablo Marçal queria construir de 1 quilômetro, não conseguiu porque não ganhou a eleição. Mas esse edifício aí, ele foi projetado pelo Allen, o edifício foi encomendado pelo magnata Walter Casterlow, no final da década de 20, quando Nova York estava imersa em uma corrida para construir arranha-céus mais altos. No entanto, teve problemas financeiros e legais. E ainda em 1929 teve a quebra da Bolsa de Nova York e aí a economia seguiu um caos. Mas o Van Allen, ele seguiu em frente e adicionou uma torre de 56 metros ao topo do edifício, garantindo seu título como o edifício mais alto do mundo, embora por apenas 11 meses até a conclusão do Empire State. Hoje ele permanece como uma das partes icônicas de Nova York. Em quinto lugar, nós vamos agora para a França, no Palácio de Versalhes. Esse palácio aí tem muito ouro, tem muita coisa bonita e você vai ver nessas imagens enquanto eu vou narrando para você. Porque o Palácio de Versalhes é um dos salões douradouros e o jardim mais bem cuidado. Ele é símbolo do quê? Da monarquia francesa e do luxo. Ele foi construído como uma modesta casa de caça pelo rei Luís XIII. E o palácio foi expandido pelo seu filho Luís XIV. Exigia esse projeto imensos recursos e a França já estava muito sobrecarregada com as guerras e as construções de outras residências reais. Mas aí envolvia também transferir a corte francesa para Versalhes e construir novas alas e jardins vastos. Muitos da nobreza francesa se opuseram ao projeto, que ele queria o Luís XIV se mostrar uma vaidade, mostrar o poderio. Mas, no entanto, Luís estava determinado e Versalhes se tornou o centro político da França até a Revolução Francesa e continua até hoje. Um monte de gente vai ver lá o Palácio de Versalhes, que representa a nobreza. Eu acho que, junto com o Palácio de Buckingham, a gente vê por causa dos reis e das rainhas. É claro que a França não tem mais, mas volta aos tempos daqueles luxuosos jardins, aquela sala. É muito bonito. Em quarto lugar é esse que você está vendo aí, o Museu Guggenheim, em Nova York. Foi projetada por Frank Lloyd. É um dos museus de arte mais famosos do mundo, conhecido por seus designs únicos em espiral. Ele propôs o conceito na década de 40, mas muitos foram críticos e os patrocinadores argumentaram que ofuscaria a arte, mas ele expressou, o projeto foi retomado porque o próprio
próprio projetor, ele enfrentou oposição dentro da fundação do museu. Quando o fundador do museu morreu, o projeto foi retomado, a construção ela começou em 56 e concluída em 54, é uma das mais famosas de todo o mundo. Em terceiro lugar, é essa aí na Grécia, em Atenas, o Partenon, que é da Grécia Antiga. Após a invasão persa em 1480 a.C., grande parte de Atenas foi destruída. A ideia ambiciosa de reconstruir foi inicialmente contestada por muitos, pois era visto como um gasto de recursos. Mas a visão do Péricles prevaleceu e começou em 447 a.C. Ele foi concluído em 15 anos e permanece até hoje como símbolo duradouro da democracia. Agora nós vamos novamente para os Estados Unidos e em São Francisco, na Ponte Golden Gate, porque a Ponte Golden Gate era considerada impossível na década de 20, porque enfrentou inúmeros desafios de engenharia devido a fortes correntes, neblinas e atividades sísmicas da Baía de São Francisco. Muitos temiam que ela obstruísse as operações militares ou prejudicasse o meio ambiente. No entanto, o engenheiro Joseph Strauss insistiu em seu plano, conseguindo financiamento durante a Grande Depressão. Após 4 anos de intenso trabalho, a ponte foi concluída em 1937 e é uma das mais icônicas e admiradas de todo mundo, a Ponte Golden Gate. Mas agora, em primeiro lugar, eu acho que eu já esperaria esse primeiro lugar, essa, a Torre de Pisa, na Itália. É famosa por quê? Por a sua inclinação. A Torre de Pisa quase foi abandonada devido à fundação instável. Ela começou em 1173, mas quando a inclinação da torre se tornou visível, o trabalho foi interrompido por quase um século. Os engenheiros lutaram por séculos para corrigir a inclinação, fazendo várias tentativas, mas não deu certo. Somente no século XX, técnicas modernas de engenharia e também conseguiram estabilizar a torre. Mas apesar das suas falhas, a Torre de Pisa é celebrada como um ícone amado e imperfeito, atraindo milhões de visitantes. Um dia eu quero visitar a Torre de Pisa, a Torre Eiffel, a Ponte de Golden Gate. Dessas aí que eu falei, qual você quer visitar? Coloque nos comentários, porque essas foram as 10 obras que quase não foram concluídas. Muito obrigado pela sua audiência.